Adriana, fique à vontade para iniciar. Ok. Bom dia a todos os presentes, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? É muito bom, né, ter vocês aqui nesse momento, que é desafiador, né? Estamos aqui através das telas, vamos tentar juntos, né, fazer conexões, né? E eu quero iniciar fazendo uma apresentação da, da minha autodescrição. Sou uma mulher de pele morena, cabelos lisos, olhos castanho escuro, tenho 1,55 m de altura, tenho covinhas, e estou vestida com uma blusa verde, certo? Sou uma pessoa que ama ludicidade, amo registrar momentos, tá certo? Amo multiplicar a metodologia, o caráter conta. Gosto muito de pipoca, certo? Sou uma pessoa que tem uma característica forte de ser esforçada, uma característica bem relacionada ao tema, né, que hoje me traz aqui para essa formação de mentalidade de crescimento, né? E eu sou monte-alegrense, nasci na cidade, né, de Monte Alegre, aqui no Rio Grande do Norte. Como já foi dito, pedagoga e especialista em coordenação pedagógica, mas atuei a maior parte da minha trajetória em gestão e coordenação e também passei, né, por sala de aula na educação infantil, ensino fundamental 1 e EJA, tá certo? Então, hoje, mais do que trazer assim respostas, o meu convite é caminharmos juntos, né, nessa jornada de reflexão que eu me propus, né, a trazer através desse mini curso, tá certo? E para representar esse percurso, eu trago a trilha da mentalidade de crescimento, tá certo? Essa trilha tem uma organização de temas através de uma espiral para representar, né, que a cultura é uma construção que acontece com movimentos, com retomadas, com aprofundamentos e escolhas, tá certo? Ao longo dessa jornada, cada etapa será marcada por um selo, tá certo? Esses selos não representam competição, certo? Mas participação, presença, tá certo? E o compromisso aqui é juntos a gente refletirmos, porque dentro desse processo, né, eu também estarei fazendo esse exercício, tá certo? Então, na nossa trilha será contemplado o despertar cultural, fundamentos da mentalidade de crescimento, experiências de aprendizagem ativa, reflexão e autoconsciência, estratégias e práticas, tá? Convido agora vocês a seguir comigo, né, nesse espiral de aprendizagem, tá? Então, vamos começar pela uma vivência, tá? Que eu trago para vocês, lembrando que o foco aqui é buscarmos a evolução juntos, né? Para provocar essa reflexão sobre a mentalidade de crescimento na cultura escolar. O espelho da cultura, tá? É a nossa primeira vivência. Eu gostaria de pedir, né, para vocês aqui participar. Cada vivência proposta aqui, nós vamos fazer uma conquista de um selo, tá? Nessa vivência inicial, como eu disse a vocês, os selos não representam competição, mas um avanço de que a gente está presente, né? Esse espelho da cultura, a gente vai estar fazendo o sinal de espelho. Eu vou pedir para vocês
ligar a câmera, tá certo? Quem puder participar, tá bom? Ligar a câmera e eu vou citar exemplos, né? Acontecimentos que ocorrem na escola, situações que ocorrem na escola. À medida que eu citar essas situações, eu vou pedir para vocês fazerem o sinal do espelho, que é para vocês posicionar a mão, certo? Aberta, né? E dedos juntos, assim, em direção ao seu rosto, certo? Representando, né, o movimento de vai e vem, né? Como se você estivesse ajustando a visualização do espelho. Esse movimento que você fará é quando você confirmar que essa situação que eu vou falar, você já vivencia na escola, tá bom? Então, eu vou pedir para abrir a câmera, tá? E vamos começar, tá? A primeira situação que eu falar agora, certo? Quem identificar que essa ação já acontece na sua escola, faça o sinal do espelho, tá? Ok? O sinal de espelho em libras, ok? E vamos lá. Na sua escola, né? Vamos começar com a primeira situação, a número 1. Valorizamos o esforço, mas só celebramos quem acerta. Se essa situação já acontece na sua escola, faça o sinal de espelho. Dá para visualizar? Que 2. Segunda Eu não entendi situação. bem a pergunta. Ok. Pode abrir aquela para ver quem já consegue fazer, por favor. Cada situação que eu falar, tá? Olha, tem muita gente assim, eu já estou visualizando todos, viu, gente? Vocês, eu também tenho um desafio, viu, gente, estar aqui na tela, porque eu sou muito sinestésica, trabalho muito no presencial, gosto muito do trabalho sinestésico. Então, as telas é um desafio, eu gosto de ver. Aqui eu estou visualizando todos. Então, a ideia é o seguinte: cada situação apresentada, que eu colocar aqui nessa vivência do espelho da cultura, né? A cultura escolar ela é construída todos os dias. Tudo aquilo que se repete, que se tolera e se incentiva a fazer diariamente é cultura na escola, tá bom? Então, eu vou colocar situações e toda situação que eu citar, você identifica que já acontece na sua escola, você vai fazer o sinal de espelho em libras, tá? Ok? Então, vamos lá. Eu já falei a primeira, valorizamos o esforço, mas só celebramos quem acerta. Quem é que já identifica essa situação? Okay. 2, segunda situação, replanejamos sempre. Essa situação ocorre? Faça o sinal do espelho. Ok. 3, feedbacks ajudam a aprender, mas na minha escola só acontece no final. Ok. Quem se identifica que isso acontece? 5, há práticas bem intencionadas que se repetem há anos sem serem revisadas. Acontece em sua escola? Faça o sinal do espelho. Ok. O elogio costuma ocorrer, mas se valoriza muito o desempenho mais do que o processo. Acontece em sua escola? Faça o sinal do espelho. Ok. Na sua escola acontecem iniciativas inovadoras. Se ocorrem, faça o sinal do espelho. Ok. Então, assim, parabéns. O espelho, né, gente, ele não julga, ele revela, né, o que acontece. Por isso, essa proposta, esse título para essa vivência.
Nessa vivência, nós conquistamos um selo, tá? E o selo está aqui na página. O selo, certo? Do Espelho da Cultura. Aqui no cantinho da página, tá? Então, assim, parabéns pela conquista, né? Que é nossa, desse selo. Porque esse selo representa, né, abertura, escuta, consciência de como se encontra a cultura da nossa escola, tá? Agora vamos para a segunda vivência. O mapa Pedra de Toque da Cultura, tá? Essa vivência, observem, temos aqui várias, certo, práticas, tá? Né, em torno da pedra de toque, certo? E vocês vão ler, fazer uma leitura dessas práticas. Eu vou ler também para que vocês possam se situar. Tentativa, erro, feedback, escuta, replanejamento, repetição, protagonismo, autonomia, incentivo, acolhimento, comparação, rotulação, controle, medo de errar, pressa. Todas essas práticas, né, vamos agora compartilhar, né, agora é a participação, tá, de vocês no mapa, uma dessas práticas que consta nesse mapa Pedra de Toque da Cultura, que você vê repetidamente no cotidiano da sua escola. Então, você vai lá no chat e coloca, você vê repetidamente o que de todas essas práticas, o que você vê mais acontecer? Tentativa, erro, feedback, escuta, aí você escolhe, tá bom? Tem aí os exemplos na tela. Eu vou dar para vocês 1 minuto para vocês. Ah, já está aparecendo, escuta, acolhimento, incentivo, tentativa. Muita escuta, eu estou vendo, né? Medo de errar, erro, tentativas, acolhimento. Mais alguém? Fico muito feliz, viu, com a interação, muito agradecida, porque participar é um desafio, que a gente se colocar, né, nesse processo de escuta, de consciência, de reconhecimento. Tem então protagonismo, ok. Ok, muito bem. Então, bem, mais participação, né? Então, gente, olha, na cultura escolar, a pedra de toque não é o que está escrito nos projetos da escola, no PPP da escola. É o que se repete no cotidiano da escola. Assim como a pedra de toque, né, que é um instrumento para medir o valor, né, de um metal, aqui nessa vivência, a pedra de toque funciona, né, para a gente avaliar como as práticas, né, acontecem repetidamente, né? Eles servem para a gente ver isso, o valor que remete ao valor da nossa cultura. Então, aqui, nós alcançamos o selo da cultura em ação, certo? Então, quero parabenizar todos que participaram pela conquista desse selo. Esse selo reconhece o que se repete na nossa escola. Isso é o primeiro passo para a transformação da cultura, tá? Quando a gente reconhece. Vamos agora para a terceira vivência, tá? O termômetro da cultura. Vamos pensar, quando a gente visualiza em nossa mente a nossa escola hoje,
Onde está a maior parte da nossa cultura? Na zona do discurso, porque nós defendemos, falamos e acreditamos. Nós estamos na zona da transição, estamos tentando alinhar, ou nós estamos na zona da prática, que a gente visualiza realmente o que acontece todos os dias, em consonância com o que a gente fala e acredita. Eu gostaria que vocês participassem, nós temos 2 mediadoras aí ajudando, né? E Kelly está no chat. Aí temos os 3 símbolos que vocês vão usar, né? Um coração, na verdade, com 3 cores. Se você identifica, né, na sua cultura, que ela se encontra na zona do discurso, use o símbolo do coração azul. Se você acha hoje que ela se encontra na zona de transição, tentando alinhar, use o símbolo amarelo do coração. E se você acha que já se encontra na prática diária, é aquilo que se diz e faz, você coloca o coração verde, tá? Essa é a sua participação. Vamos lá? Já estou vendo pessoas participando. Muito bem. Aqui não é sobre julgar pessoas, tá? Aqui nós estamos refletindo sobre a cultura. E a cultura da escola, ela é constituída de todos que estão nessa escola. Tá certo? Todos. Muito bem. Coração amarelo, pronto, a Alice, ela adaptou, colocou aí escrito, né? Mas está participando, é o que vale. Ok, mais alguém vai participar? Vamos continuar, então, para a próxima. Ana Lúcia colocou. Ana Karina também, agora escrito. Muito bem, a gente precisa encontrar a maneira de participar, né? Muito bem. Vou escrever. Euflásia em transição. Ok. Agora, gente, vamos refletir, certo? Olha só. Estar na zona do discurso não é fracasso, certo? É consciência. Esse é o primeiro passo, tá? Que a gente precisa sempre fazer. Estar na zona da transição não é instabilidade, é movimento, tá? E estar na zona da prática não é perfeição, é coerência, em construção. A gente faz aquilo que a gente diz, né? Toda cultura viva, ela passa por todas essas 3 fases. Então, o que vocês, se hoje está na transição, pode se tornar prática amanhã. O que faz essa passagem acontecer não é cobrança, é mentalidade, tá? Então, aqui nós conquistamos, gente, o nosso 3º selo, tá? Consciência cultural, tá? Então, quero parabenizar com meu afeté, certo? A todos que participaram dessa vivência, tá? Aqui vamos começar a pensar sobre mentalidade, tá? Esse conceito que eu estou trazendo hoje para vocês vem de uma autora chamada Carol Dick, uma psicóloga, assim como temos aqui hoje uma mediadora psicóloga, Kelly, a autora Carol Dick é uma psicóloga, e ela traz o conceito de mentalidade, que é o seguinte, que consiste num conjunto de crenças que muda quem somos, que moldam quem somos, além de influenciar nossas percepções sobre o mundo e a maneira como pensamos, sentimos e nos comportamos. Em sua teoria, né, ela mostra que a mentalidade é formada a partir das experiências, crenças e valores, certo? Desta forma, ela separa o mindset, tá? Aqui vocês vão visualizar o livro, a capa do primeiro livro dela, que tornou ela muito conhecida, né? Ela vai classificar a mentalidade em 2 tipos, né? O fixo e o de crescimento.
A pesquisa da autora partiu da necessidade que ela tinha de entender por que tem pessoas que, diante dos desafios, desistem facilmente. E tem pessoas que continuam persistindo diante dos desafios até alcançar o objetivo desejado. Ela queria entender isso. Por que isso acontece, né? Isso acontece com as crianças, adolescentes, em todas as idades, inclusive nós professores, né? Então, ela descobriu que estava ligado à mentalidade, à nossa maneira de pensar, que fazia isso acontecer, certo? Aí ela traz para a gente os dois tipos de mentalidade. A fixa é quando acontece o quê? A crença de que as habilidades, a inteligência e as competências ou talentos, né, são inatos e não há o que fazer a respeito, né? Então, ela diz o seguinte, que na cultura escolar, a mentalidade fixa, ela se manifesta quando o erro é visto como fracasso, né? O desempenho é usado para rotular os alunos e profissionais. O esforço é desvalorizado quando não gera um resultado imediato e a prática pedagógica prioriza comparação, velocidade e padronização. O que eu posso destacar aqui desse conceito que a autora traz? É que muitas vezes a gente assimilou ao longo da nossa trajetória, né, aquele ditado que se diz assim, primeira, segunda e terceira tentativa, né? É o máximo. Se a gente tentar 3 vezes e não alcança o resultado, então não adianta mais prosseguir. Então, muitas vezes a gente vai incutindo esse pensamento, né? Então, quando uma pessoa tenta mais do que 3 vezes, a gente desvaloriza, não considera isso importante. Mas por trás dessa, tem várias tentativas, a gente vê que a pessoa tem persistência, que é uma qualidade fundamental para nossas vidas, tanto no campo profissional como no pessoal. A persistência é uma competência fundamental para nossas vidas. Então, a gente precisa passar a ter essa visão de que não se precisa ter esse número exato de tentativas. A gente precisa tentar quantas vezes for preciso. A gente precisa encarar o erro dessa forma, tá? E que o esforço leva ao resultado. Como eu posso trazer um exemplo disso? Por exemplo, não basta a gente ter uma formação acadêmica e a gente ser bem-sucedido. Se a gente não é uma pessoa persistente, certo? A gente pode desistir diante dos desafios que vai acontecer. Mas se a gente é persistente, a gente vai tentar de diferentes maneiras chegar ao objetivo desejado. Então, essa é a compreensão que a gente pode tirar daqui e outras mais, né? Quando essa mentalidade se repete, por exemplo, da mentalidade fixa, ela se transforma em cultura institucional, tá? A mentalidade de crescimento, o que a autora traz, que é o nosso tema assim, gerador de toda essa formação e que vai ser fortalecedor para a gente. A mentalidade de crescimento é a compreensão de que a inteligência, as habilidades, as competências, elas podem ser desenvolvidas ao longo do tempo. E aí a autora diz que é por meio de esforço intencional. Então, nossos esforços precisam ter intenção, prática contínua, feedback, certo? E da aprendizagem a partir dos desafios, certo? Então, aqui, o que a gente pode, na cultura escolar, ver essa mentalidade se manifestar como? Quando o aprender é tratado como processo, o erro como fonte de aprendizagem e cada estudante é visto como capaz de aprender, de evoluir, tá certo? A mentalidade de crescimento, gente, ela norteia nosso olhar para a perspectiva de que a gente precisa tentar quantas vezes for preciso, tá? Que nós precisamos valorizar mais o esforço do que a inteligência, tá? Elogiar, usar muito mais o elogio construtivo do que o elogio valorativo, tá? Que o construtivo é quando se refere à ação, aquilo que você está fazendo, tá certo? Então, essa mentalidade, quando se repete, ela fortalece uma cultura que aprende, tá?
Agora, nós vamos para mentalidades e crenças, né? Como é que a mentalidade é construída? É construída, gente, a partir de crenças. O que são as crenças? Tudo que internalizamos, que aceitamos como verdade, que a gente acreditar e for guiado por isso, é uma crença. Toda prática revela uma crença, tá? Como as crenças se formam? Por experiências vividas no passado, né? Seja essa experiência, seja vivenciada e se constituiu como um trauma ou como uma experiência positiva, ela vai favorecer uma crença. Por repetições, né? Quando, por exemplo, nós lidamos com alunos que dizem muito que não consegue, que é burro, geralmente ele pode estar ouvindo isso repetidamente por alguém. Então, essa repetição vai se configurar numa crença, tá? Discursos escutados, né? A gente pode internalizar e constituir como crença, reconhecimentos e punições, tá? E a cultura institucional, que é o que ela incentiva ou o que ela evita. A classificação das crenças, né? Nós podemos ter crenças limitantes ou crenças fortalecedoras. Olha só o que a autora nos traz, né? As limitantes, nós aqui temos um símbolo do cadeado, né? Porque o cadeado representa fechamento, né? Então, as crenças limitantes, elas fazem isso, elas limitam, elas fecham as possibilidades. Então, olha só, elas reduzem o potencial, antecipam o fracasso. Quando, por exemplo, dentro da cultura escolar, a gente diz, alguns alunos não acompanham, essa turma é fraca, nem todos aprendem, né? Não temos tempo para isso. Então, quando isso constantemente se repete, né, reforça essa mentalidade fixa e a gente não vai buscar alternativas, né? Como deveria. As crenças fortalecedoras estão sendo representadas por uma chave. A chave, ela representa um símbolo de abertura, né? Então, é isso que a crença fortalecedora faz. Então, olha só, as crenças fortalecedoras amplia as possibilidades, sustenta o esforço com sentido e fortalece o aprendizado. Então, olha como acontece isso na cultura escolar. Se não aprendeu, ainda precisamos mudar a estratégia. O planejamento, é isso que a gente vai falar. Erro é dado para o ensino. Então, todas as vezes que a gente se deparar com erro, a gente vai olhar como é que se está dando esse erro, e isso vai se tornar dado para a gente pensar estrategicamente, tá? E esforço bem orientado, né? Aprender leva tempos diferentes. A gente vai entender isso, esforço bem orientado produz avanço, tá? Quando se repete, isso vai reforçar uma mentalidade de crescimento, tá? Importante lembrar, né, que não é a crença individual que transforma a escola, é a crença compartilhada. Quando uma crença é repetida, legitimada e praticada, ela deixa de ser opinião e se torna cultura. Isso significa que se uma pessoa pensa muito, se debruça em crenças limitantes, sozinha ela não vai transformar essa escola de uma maneira que essa crença se torne compartilhada, mas quando todos começam a repetir a mesma crença, tá? Se queremos uma escola com mentalidade de crescimento, a gente tem que identificar as crenças, tá certo? E descobrir como a gente, e revisar e descobrir como a gente deve abandoná-las, tá? Agora, a gente vai fazer uma vivência relacionada às crenças, tá? Eu gostaria que vocês participassem. Lembre-se que crença é tudo aquilo que a gente acredita, tá? Olha só, o nome da nossa vivência é Radar de Crenças da Cultura Escolar. Toda prática, ela nasce de uma crença, tá? Aí vamos analisar. Vamos observar crenças de escola, não é pessoas. Exemplo, vamos pensar como a cultura como um todo, tá? Número 1, nem todos aprendem. 2, erro é um dado pedagógico. 3, quem quer, aprende.
4, o esforço muda a trajetória. 5, se não funcionou, tentamos outra estratégia. 6, alguns alunos não têm jeito. Classificação. Classifique no chat as crenças somente com um símbolo. Você vai lá no chat, agora vamos à participação, vamos alcançar um novo selo, nosso próximo selo. Vamos lá e colocamos só o número. Você vai lá, escolhe uma crença que você quer aí destacar, tá certo? E coloca o símbolo. Kelly, que está no chat nos ajudando, ela colocou o símbolo lá. Ou o símbolo da chave, ou o símbolo do cadeado. Se você considera, nem todos aprendem. Se você identifica como crença limitante, vá colocar lá o cadeado. Porque é uma crença que paralisa, tá, gente? A crença limitante, ela limita, o próprio nome já diz, tá? Já estou dando uma pista. A crença fortalecedora é a crença que move a gente para uma ação, tá? Então, número 2, erro é um dado pedagógico. Você vai lá, bota o número e coloca o símbolo, tá? Ou o símbolo do cadeado. Se você quiser, pode escrever também, porque você também está participando, tá? Ou a chave ou o cadeado. A maioria das pessoas estão optando escrever, né? Eu entendo, eu acho que eu faria também assim, mas Kelly está nos ajudando, colocando lá o símbolo, tá? Muito bem, tem gente participando. Coloca o número, viu, da crença para a gente ver. O número e a chave ou o cadeado, ou você disse é limitante ou fortalecedora. Ok. Muito bem. Gostei. Estou gostando da participação, hein? Muita gente aí destacando a 5, né? Bem, gente, quem atribuiu aí, muito bem, parabéns. Agora nós vamos, certo? Fazer a virada de uma crença, tá? Que a autora chama de enquadramento, tá bom? Então, muito bem, fiquei muito feliz com a participação aí de quem usou os símbolos para identificar o tipo de crença, a classificação dessas crenças, certo? Só para fazer um fechamento, nem todos aprendem. Quem relacionou a uma crença limitante, parabéns, certo? Erro é um dado pedagógico, uma crença fortalecedora. Quem quer aprende, uma crença limitante. O esforço muda a trajetória, uma crença fortalecedora. Se não funcionou, tentaremos outra estratégia, uma crença fortalecedora. Alguns alunos não têm jeito, uma crença limitante, tá? Aí agora vamos para essa virada de crença. Aqui a proposta é o seguinte: nem todos aprendem, né? Vocês vão agora, quem quer participar, pode levantar a mãozinha aí no chat, né? E abrir o microfone para participar, tá certo? Vocês vão fazer um reenquadramento desta crença que está aqui na tela. Vamos transformar uma crença limitante em uma crença fortalecedora. Aqui a crença está assim, ó, de fechadura, né? Limitante, que
não, limita a pessoa, não vai conseguir pensar em estratégia desse jeito. Nem todos aprendem. Como a gente pode transformar essa crença em uma crença fortalecedora, que move para a evolução? Quem gostaria de participar, pode ligar o microfone, por favor. Ficarei muito feliz com a participação. Tem alguém que gostaria? Tem pessoas aí que eu conheço. Adriana, que é Mariana, a Alice, ela está com uma dúvida. Fiquei em dúvida na 4. Pode falar mais sobre isso, Adriana? Na crença número 4? Isso. Certo. O esforço muda a trajetória. É isso? A crença número 4. É uma crença fortalecedora. Por quê? Porque o esforço, né, quando você se esforça, você tenta. E todas as vezes que você tenta, mais uma vez, você vai melhorando o seu resultado. Quantas vezes a gente tenta alguma coisa, a gente melhora um pouco mais o nosso resultado. Então, por isso que o esforço, ele muda a trajetória. E é uma crença fortalecedora. Tá certo? Eu espero ter respondido e ela ter compreendido. Qualquer coisa... Pode falar, viu? Em relação aqui à nossa vivência, quem vai participar? Vamos lá, gente? Juliana está com a mão levantada. Juliana Pode falar, Juliana. Bom dia a todos. Vamos lá, né? Transformar. É isso, professora? Transformar essa crença limitante numa crença. Todos aprendem. Todos aprendem. Muito bem. Olha aí, Juliana. Não foi difícil. Quem mais pode participar? Vamos lá. Se não quiser ligar a câmera, pode só ligar o microfone. Aline, nem todos aprendem do mesmo jeito, mas todos aprendem de forma diferente, em tempos diferentes. Bem. Isso mesmo. Quem mais, gente? Vamos lá? Meu nome é Ana Patrícia. Todas as crianças podem aprender, mas cada um aprende do seu jeito e no seu tempo. Ok, viu? Muito bem. É isso Bom mesmo. dia! Bom dia! Todos aprendem com esforço. Ok, parabéns, viu? Tá vendo, gente? Não é difícil transformar uma crença limitante em uma crença fortalecedora. Quem mais vai participar? Todos aprendem no seu tempo. Jeane já colocou no chat. Pode ser também no chat, mas quem quiser falar, liga o microfone, pode participar. É muito importante. Isso vai ser importante para todos nós, viu? Pensarmos, caminharmos juntos nessa jornada, nesta trilha. Tem mais alguém? Aqui, gente, conquistamos mais um selo, hein, gente? Coerência em foco. Né? Então, quero parabenizar todos que participaram, gente. Crenças não mudam com imposição, muda com consciência e repetição, tá? Importante lembrar que a escola precisa revisar suas crenças. Ela muda a lente como a gente interpreta o erro, o tempo e o esforço, tá? E é assim que a mentalidade de crescimento deixa de ser um conceito e se torna cultura, tá bom? Agora vamos para... Adriana, como é? Adriana, como você falou agora, crença não muda com imposição. Muda como? Muda com formação pedagógica. Crença não muda com imposição. Você falou aí. Daqui. Crença não muda com imposição, muda com consciência e repetição. É porque é o seguinte, quando você tem consciência que a sua crença, ou muitos, vocês classificaram as crenças, né? Quando a gente toma consciência que uma determinada crença, ela limita você, como professor, de pensar estrategicamente para avançar um aluno. Se você não tiver consciência desta crença, você não vai mudar. Não vai buscar a estratégia para mudar esse quadro. E então, você vai continuar repetindo a crença.
né? O Então, Adriano, diga, se possível, no finalzinho, antes de você encerrar sua oficina, certo? dá para você voltar para o slide inicial, onde tem uma frase, crescer não é seguir uma linha reta. Aí eu parei nessa parte aí, não consegui ver o Tá resto. certo, tá bom. Depois do finalzinho, para não atrapalhar a sua, Tá bom, ok. tá bom? Por Tá, favor. vamos lá. Porque Obrigada. mentalidade de crescimento é importante. Vamos pensar sobre isso. Ela muda a forma como a escola interpreta o erro. Então, assim, olha só. Aqui talvez vai ter várias respostas para qualquer dúvida que alguém aqui que está presente tenha. Certo? Olha só, o erro passa a ser informação. Então, o que o conceito da mentalidade de crescimento que a autora traz mostra para a gente? Que a gente não pode estar olhando o erro só como fracasso. Muitas vezes a gente olha o erro apenas dessa forma, como fracasso. A gente precisa olhar o erro como informação pedagógica, para que o nosso pensamento gere, né, uma estratégia. A gente tem que estar sempre com foco em estratégia. Isso vai fomentar uma mentalidade de crescimento, tá certo? Porque sustenta o esforço com sentido. Então, esforço, ele precisa de estratégia. A gente só consegue estimular esforço no estudante e até em nós mesmos quando a gente busca estratégias para aplicar, né? E é persistente. A estratégia, ela vai nos guiar com intencionalidade. Então, por isso a importância que a mentalidade de crescimento é tão importante, né? Porque ela faz isso. Porque fortalece o replanejamento. Obrigada, Alice. Porque fortalece o replanejamento pedagógico, né? Quando a mentalidade é fixa, o planejamento vira rigidez. Então, a pessoa não quer mudar a estratégia, fica sempre repetindo. Quando a mentalidade é de crescimento, o planejamento é ferramenta viva. A tendência é sempre pensar numa nova estratégia para você mudar aquela situação que se encontra de desenvolvimento do seu aluno, por exemplo, se for em sala de aula, né, ou uma prática institucional, tá, que esteja acontecendo na escola. Isso eleva a qualidade da prática, tá? Porque impacta diretamente o clima. Porque se a gente encara o erro como um dado pedagógico, a gente vai favorecer, gente, certo? Um ambiente seguro. O que é um ambiente seguro? Não é apenas um lugar com paredes e portões que traz segurança para a gente, não, na escola, né? O ambiente seguro é você se sentir confortável, por exemplo, em cometer erros, mas você tentar de novo de forma diferente. Isso é promover um ambiente seguro. Isso aplicado em sala de aula vai fazer com que o seu estudante ele se sinta confortável, seguro em falhar, mas ele vai ser estimulado a tentar novamente com estratégias diferentes, tá certo? Porque transforma discurso em cultura, né? Tudo que se repete vira cultura. Então, as crenças orientam decisões, práticas, se alinham e a cultura se fortalece, tá? Quanto mais a gente acreditar em crenças fortalecedoras, elas serão repetidas e isso vai fortalecer a nossa cultura escolar. Porque prepara a escola para contextos diversos, adaptação, aprendizagem contínua e resiliência institucional. A gente fala tanto nos nossos discursos, e eu me englobo em todos, porque a gente, assim, em primeiro lugar, sou uma professora, né? A função de assessora pedagógica é algo que eu venho exercendo, né? Mas a minha função é professora. Acontece que muitas vezes a gente traz um discurso de que a aprendizagem é contínua, né? A gente acredita que é um processo, mas ela precisa se aplicar na prática, né? E só se aplica na prática, é formativa, como a Alice colocou agora, tá certo?
Vamos lá. Eu trago agora aqui a visão da base. Olha só, para a gente fazer uma reflexão, tá? A BNCC, ela parte do entendimento de que aprender é um processo, certo? Contínuo e envolve tentativa e erro, tempo, mediação, interação, construção progressiva. Isso se opõe à ideia de aprendizagem como algo imediato e fixo, e igual para todos. Esta concepção, ela dialoga diretamente com a mentalidade de crescimento. Então, veja bem, né, que é o nosso tema guiador desta formação, a mentalidade de crescimento. Então, nós precisamos começar a olhar para o erro como algo, né, que a gente pode ter como dado pedagógico para trazer mais práticas, né, de tentativas, né, inovadoras para a gente mudar as situações, né, que ocorrem. Agora nós vamos para uma vivência. Todas as vivências sempre vai estar relacionada ao conceito anterior, tá, que está sendo trabalhado. Olha bem, eu vou fazer uma narrativa de uma storytelling. Agora eu vou pedir para vocês participarem, tá bom? Dessa vivência. Vamos alcançar mais um selo, tá bom? É o seguinte, à medida que eu narrar essa história, vocês vão estar participando. Eu vou pedir para vocês ligar o microfone, tá certo? E pode também ligar a câmera, quem ficar confortável, tá certo? Vai ter vários comandos, o Storytelling. É uma história que vocês vão estar participando da história. Eu vou narrar e vocês também vão participar dessa história. Então, o título dessa Storytelling é Não Foi a Primeira Vez. Eu vou narrar trechos da história e vou parar. A cada trecho que eu parar, você vai bater palmas e dizer: isso é cultura. Certo? Se isso acontece na prática, na sua escola. Tá bom? Alguém tem dúvidas para a gente começar? Se alguém não tem dúvida, ficou em silêncio, todo mundo, ninguém tem dúvidas, né? Quando eu ler o trecho, vamos lá. Eu vou começar. Todo mundo abriu a câmera, o microfone. Se todo mundo pode ser o microfone. A gente vai fazer com pausa para dar certo. A gente primeiro bate palmas. Se você achar que acontece. Estou estressado! Oi? Você bate palmas se acontece na sua escola e depois você diz: isso é cultura. Quando eu tocar o sino, aí você diz: isso é cultura. Se isso é algo que acontece na sua escola, tá bom? Vamos ver aqui. Vou começar, hein, gente? Todo mundo aí com o microfone ligado. Em uma escola, como tantas outras, havia algo que se repetia todos os dias. Um aluno não aprendia na primeira explicação, nem na segunda, nem na terceira. A primeira reação foi fazer de novo a mesma atividade, do mesmo jeito, no mesmo tempo. Mas alguém ali entendeu que repetição não é insistir no erro, é insistir na aprendizagem. Orientação. Se essa repetição já acontece como prática na sua escola, bata palmas. Agora, muito bem. Agora, a segunda fase. Se essa prática na sua escola, diga: isso é cultura. Isso é cultura. Ok. Entenderam? Muito bem. Parabéns, hein? Agora vamos para a segunda fase da história. Segundo trecho.
Quando perceberam que repetir não bastava naquela escola, veio a pergunta que muda tudo. O que pode ser feito diferente? O plano foi revisto, o tempo foi ajustado, a estratégia mudou, aquilo não foi improviso, foi replanejamento, orientação. Se o replanejamento faz parte da prática da sua escola, bata palmas. Muito bem. Isso é cultura. Segundo, Isso é cultura. se Isso é cultura. prática acontece na sua escola, digam juntos. Isso é cultura. Isso é cultura. Isso é cultura. Ok, gente. Agora vamos continuar a história, hein? Mas nada disso teria valor se tivesse ficado só no papel. Alguém precisou tentar, testar, fazer acontecer. A mudança saiu do planejamento e entrou na sala. E incentivar a regularização do imposto para realizar o pagamento para. A mudança saiu do planejamento e entrou na sala, no corredor, na rotina. Isso se chama ação. Orientação. Se a ação acontece de verdade e não fica só no discurso na sua escola, bata palmas. Podem bater palmas, hein? Agora o segundo momento. Se acontece na sua escola, digam, isso é cultura. Isso é cultura. Isso é cultura. Vamos lá, a gente está indo na jornada. Vamos lá. Agora, continuando. Algo ficou claro para todos naquela escola. O que se dizia na reunião era o que se via na prática. O que se defendia no discurso aparecia nas decisões do dia a dia. Quando o que se fala e o que se faz caminham juntos, existe coerência, orientação. Se há coerência entre discurso e prática na sua escola, bata palmas. Gente, aí usando o chat, né? Muito bem. Mas agora, segundo momento, se acontece na sua escola a coerência, digam, isso é cultura. Isso é cultura. Ei, parabéns. Gente, aqui nós conquistamos mais o selo, né? O selo da cultura viva, que é o que acontece na cultura, daquilo que se diz e que se faz, tá? Então, parabéns para todos os participantes, porque nós obtivemos mais uma conquista juntos. Agora vamos para o papel dos educadores na formação de uma mentalidade de crescimento nos estudantes. O que é que eles precisam? Nós precisamos, né, modelar atitudes diante do erro, né? Tratar o erro como informação, como eu já falei, tá certo? E isso evita constrangimento e transforma a falha em oportunidade. Quando a gente lida com alguém, não é? Com muita gentileza, e a gente pede a pessoa para tentar de novo, percebam que as pessoas ficam motivadas a querer aprender mais. É nessa perspectiva que a gente tem que ter esse olhar sobre o erro. Tentar novamente, quantas vezes for preciso. Na sala de aula, usar jogos. Os jogos são uma boa ferramenta para isso, para a gente pedir, para desafiar o estudante a montar um quebra-cabeça com muitas peças, por exemplo, e ele precisa tentar ser persistente. Isso estimula, né, a persistência, né? É muito importante, tá? Ensinar a persistir com estratégia. É isso que ajuda, tá? Porque orienta caminhos diferentes, tá certo? Não basta dizer tentar de novo, é preciso a gente oferecer as estratégias, tá? Porque só dizer tentar de novo, às vezes a pessoa tem uma crença, né, muito limitante de incapacidade, de falar eu não consigo constantemente. A gente precisa lançar desafios, lançar estratégias para acontecer esse avanço. Valorizar o processo, não apenas o resultado, tá certo?
Então, assim, sempre reconhecer o esforço intencional, né? Perguntar como foi que aquele estudante, se for em sala de aula, chegou àquele resultado que ele apresenta. Então, sempre existe uma intenção. As tentativas, elas estão movidas por intenção, tá? Sempre, certo? E celebrar percurso. Na nossa cultura, a gente tem o hábito de sempre celebrar somente os resultados. Nós, na cultura escolar, sem perceber, às vezes, a gente estimula as crenças limitantes com alguns direcionamentos que a gente faz. Então, a gente precisa celebrar os esforços, as tentativas. Isso é muito importante, tá? Criar ambientes emocionalmente seguros, onde o erro não gera humilhação e tentativa é valorizada, como já foi também dito anteriormente, tá? Cuidar da linguagem, certo? Trocar, você não consegue, por ainda não consegue. Olha só, a autora Carol Dick, ela traz o seguinte, que a gente precisa usar muito o poder do ainda. Sempre que puder, use o poder do ainda. Sempre que alguém disser, não consigo, você diz, fale, ainda não consigo, né? Então, a gente precisa incorporar, né, esse vocabulário na nossa vida. Ainda não consigo, ainda não posso, né? Porque o poder do ainda faz a nossa mente, né, pensar que a gente vai conseguir. Então, nosso cérebro, ele tem neuroplasticidade, a gente sempre pode aprender, sempre pode melhorar a nossa aprendizagem, melhorar a nossa inteligência, e assim também é na vida dos estudantes. Trocar, isso é fácil, por vamos tentar juntos. Trocar rótulos por observações pedagógicas. Aí temos também o replanejar com responsabilidade, né, revendo as estratégias, ser coerente entre discurso e prática, tá? O papel da gestão, né? Porque a gestão, né, quando se encontra na função, o professor de gestão, ele está liderando, né, uma escola. Qual é esse papel para criar condições para que essa cultura seja uma cultura movida por mentalidade de crescimento? Ele precisa definir e comunicar as expectativas de forma claras, focadas em aprendizagem e melhoria contínua, alinhar discurso e prática, sendo exemplo de coerência pedagógica, valorizar processos, esforço e evolução, e não apenas resultados finais, incentivar o erro responsável como parte do desenvolvimento profissional. Esse erro responsável errou, mas a gente vamos buscar uma nova estratégia. Promover feedback formativo, orientado ao crescimento. E transformar desafios em oportunidades de aprendizagem institucional, tá? As escolas, elas têm um papel fundamental em ensinar os alunos que suas habilidades podem ser desenvolvidas por meio de dedicação e trabalho. Então, existem competências chaves para a gente se mover para uma mentalidade de crescimento. Esforço, persistência, certo? Determinação, estratégias, são palavras-chave que a gente precisa internalizar, porque isso vai configurar na prática uma mentalidade de crescimento, tá? Vamos sim ter um momento, tá certo, da frequência, que será colocada pela mediadora, tá bom? Quem está participando, é um aviso, e também vocês têm 2 horas esse momento formativo, a previsão é terminarmos às 10 horas, tá? Para quem tiver alguma dúvida que está aqui no momento curioso em saber. Estratégias para ajudar os educadores a se moverem para uma mentalidade. Tornar visíveis as crenças que orientam a prática. Então, em planejamento, né, nos espaços formativos, aí o papel do coordenador se torna assim, bem relevante. É preciso criar espaço para nomear as crenças. A gente precisa identificar as crenças que estão guiando, né, o nosso trabalho pedagógico, tá certo? Por que funciona, né?
O que é invisível se repete. Então, o exercício do autoconhecimento, né, que é uma competência socioemocional, a primeira competência socioemocional que está lá na BNCC, como uma proposta, né, para a gente trabalhar na escola, né? Então, nós precisamos fazer muito esse exercício dentro do planejamento, no dia a dia, né, no nosso fazer, no nosso trabalho, na função que a gente se encontra, tá certo? Porque senão a gente não identifica as crenças que nos limitam, tá certo? O que é nomeado, ele pode ser transformado quando a gente reconhece, tá? Substituir julgamento por investigação pedagógica. Por que não deu certo? Então, assim, o que precisamos ajustar? A gente precisa substituir dessa forma. Né? Aí, como apoiar isso? Reuniões com foco em análise de prática, perguntas orientadas, em que as respostas, né, em vez de respostas prontas, né, que a gente às vezes faz. Normalizar o replanejamento como prática profissional, com certeza muitos professores já fazem, né, faz o replanejamento como competência, é uma competência docente que é preciso ser realmente feita, compartilhar exemplos reais de ajustes bem-sucedidos. É muito importante, né, compartilhar aquilo que foi ajustado e funcionou. Isso vai colaborar para o fortalecimento da crença que você vai incorporar de que é possível, sim, mudar aquele quadro, aquela situação, aquele desafio. Investir em feedback formativo, troca entre pares, tá? Observações de práticas com foco em aprendizagem, não em controle, e feedback descritivo, não avaliativo. Então, assim, a gente precisa trazer muito, é importante bastante trazer autoavaliação, tá certo? Nesses momentos que a gente deseja fortalecer a mentalidade profissional, tá? Cuidar da linguagem institucional, revisar, né, o que a gente fala, né, porque o que a gente fala reflete o que a gente acredita, né? Essa turma não acompanha, aí por essa turma precisa de outras estratégias, então a gente precisa sempre refletir, isso se chama reenquadramento, né? A autora traz esse termo, quando a gente pensa e refaz esse pensamento, né? Modifica esse pensamento que limita para um pensamento fortalecedor, que faz a gente evoluir. Garantir tempo pedagógico para reflexão, como apoiar, proteger momentos de estudo e reflexão, diminuir burocracias desnecessárias e valorizar a pausa pedagógica. Reconhecer os avanços, tá certo? As tentativas, os ajustes e as iniciativas de planejamento. Aqui o coordenador, eu que tenho a formação nessa área, é muito importante aqui o nosso papel, né? A gente valorizar, reconhecer as tentativas, certo? Dos professores, os ajustes da prática e as iniciativas de replanejamento, tá bom? Liderar com mentalidade de crescimento. Então, é muito importante a coerência, certo? A gente não pode esperar que o outro manifeste uma mentalidade de crescimento, corrigir uma crença limitante de alguém, se a gente reproduz a mesma crença. Por isso a importância do autoconhecimento, dessa competência socioemocional tão relevante para nossas vidas, que é esse exercício. Então, assumir erros como aprendizado e admitir quando precisa ajustar, faz parte também. Como? Reconhecimento público, simbólico, valorização em reuniões e registros. É uma maneira que se pode fazer. A visão que você adota para si mesmo afeta profundamente a maneira como você conduz sua vida, né? É o pensamento da autora Carol Dick. Todos nós temos o potencial para a mudança. Né? A neurociência, gente, ela já afirma que toda pessoa tem potencial para obter resultados. Toda pessoa, tá? Desde que ela tenha constância. Às vezes o que ocorre é que a gente começa com muitas estratégias e depois a gente não mantém a constância. E aí a gente não tem o resultado esperado. A constância requer persistência, determinação,
estratégia, esforço. Essas são competências de uma mentalidade de crescimento, que sempre quer aprender, tá? Aqui eu trouxe algumas estratégias para vocês obterem, tá certo? Promover as estratégias práticas para desenvolver uma mentalidade de crescimento, que é promover a inteligência emocional, ajudar os alunos a reconhecer e gerir suas emoções, né? Porque a gente sabe que nomear as emoções é o princípio do autoconhecimento, que é fundamental para toda a vida, a prática do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente compreende melhor os outros, cada vez mais, né? Quanto mais a gente se conhece, melhores escolhas a gente faz e a gente também reconhece em nós onde a gente deve melhorar, principalmente, né? Onde a gente precisa ajustar, tá certo? Aí tem ação 1, ação 2, ação 3 como exemplo, implementar aulas de inteligência emocional, que é uma proposta que está na BNCC, incorporar, né, as competências socioemocionais, são 5 competências que estão postas lá na BNCC, que a gente precisa incorporar na cultura escolar, que é a autoconsciência, nós temos autogestão, nós temos habilidades de relacionamento, consciência social, tomadas de decisão responsáveis. É fundamental incorporar essas competências que, às vezes, elas já são vivenciadas na prática, mas não são nomeadas e identificadas como competências socioemocionais. São importantes tanto para o desenvolvimento da inteligência emocional, também para medida como saúde, de prevenção à saúde mental, as competências socioemocionais, e como também pilares, né, de prevenção à violência escolar. As competências socioemocionais, elas são recomendadas pela CASEL, né? A CASEL é a maior instituição filantrópica que organiza as competências socioemocionais. É essas competências que a BNCC segue, tá? E nos orienta a incorporar na escola. Então, para essas aulas de inteligência emocional, a gente pode recorrer a essas competências, tá? No 2, organizar atividades de construção de empatia, que é uma competência lá de consciência social, e incentivar discussões abertas sobre sentimentos, emoções e seu impacto. Aqui temos estratégia 2, promover a colaboração, atividades e projetos em grupo, tá certo? Aí temos ação 1, ação 2 e ação 3, né, que é incorporar projetos de grupo e tarefas colaborativas. A2, ensinar habilidades de trabalho em equipe, comunicação, tá certo? Alternar funções de grupo, né? Não sempre permanecer sempre a mesma pessoa liderando, né? Nós sabemos que a prática do trabalho em equipe, se você não faz o exercício do autoconhecimento, muitas vezes você tem, dependendo da personalidade, a sua tendência é definir papéis, funções, sem considerar as necessidades individuais, né? Então, a gente precisa muito trabalhar com a questão da liderança alternativa, sempre trazer para essa prática, porque muitas vezes tem pessoas que participam dos grupos, em atividades em grupos, e elas ficam sempre em silêncio, elas nunca têm a oportunidade de participar, porque tem sempre alguém que gerencia tudo, até o que o outro pensa, ele já manifesta sem nem consultar, né? Ele acha que já sabe. Então, alternar funções de grupo para garantir que todos tenham oportunidades de liderar e de contribuir. Isso é preciso ser incorporado, tá? Na nossa cultura escolar. Implementa um sistema onde os alunos assumam diferentes funções dentro de seus grupos, também é extremamente relevante. A estratégia de incorporar projetos artísticos com mentalidade de crescimento envolve os alunos em atividades criativas, que envolvem a ideia de crescimento e transformação. Então, ação 1, ação 2 e ação 3 como sugestões, integrar projetos artísticos que exijam dos alunos uma reflexão sobre o crescimento e a transformação pessoal, organizar exposições de arte, colaborar com artistas locais para conduzir, né, oficinas temáticas de mentalidade construtiva e fornecer inspiração, né? Estabeleça parceria com artistas locais. Então, são sugestões que vai
promover essa mentalidade. E a estratégia 4, modelar uma mentalidade de crescimento na equipe como um todo, nessa cultura, tá certo? Como? Mostrando abertamente o seu compromisso com o crescimento e a aprendizagem. Ação 1, compartilhamento de experiência. É importante a gente trazer esses momentos, certo? Para a escola. Também da família, né? De pessoas da comunidade, de experiências pessoais, que essas pessoas, elas vão, através do relato da sua experiência, né? Mostrar, né? Que elas enfrentaram desafios e alcançaram resultados, né? Então, isso é um exemplo vivo de uma pessoa com mentalidade de crescimento, e isso vai impactar os estudantes e vai impactar também a própria equipe da unidade escolar, tá certo? A ação 2, buscar regulamento e feedback dos alunos e demonstrar como utilizar para melhorar o ensino. A estratégia 5, avaliações orientadas, tá certo? Sempre a gente fazer autoavaliação, projetar rubricas de avaliação, certo? Que inclui critérios de esforço e melhoria. Vivência. Vamos fazer agora uma vivência de um dilema, tá? Eu convido agora vocês a participar, tá? É o seguinte, eu vou fazer a leitura do dilema, tá bom? E vocês vão imaginar, tá? De acordo com o que eu for lendo. Peço que quem tiver com a canetinha na mão e um papel, você pode registrar, tá bom? Enquanto eu vou lendo o dilema. Imagine um aluno na sua escola que hoje tem medo de errar. Como esse aluno se sentiria com as práticas de mentalidade de crescimento? Qual o seu compromisso prático para que isso ocorra? Então, assim, escreva no papel, ou mentalize, se você não tiver com canetinha e papel na mão, como a gente pode, como é que esse aluno poderia se sentir se a gente incorporar práticas de mentalidade de crescimento, tá certo? Você pense aí, ou escreva. Depois, qual o seu compromisso prático para que isso ocorra? Aí aqui nós temos, certo? Escolha uma ação possível, simples e realista. Aí aqui vocês têm, certo? Opções para vocês escolherem, tá? Mudar uma crença que uso com frequência seria um compromisso que você precisa adotar? Pense sobre isso. Mudar minha reação ao erro. Quando alguém erra, eu acho que não tem mais o que fazer. Até você pense sobre isso. Você precisa mudar ou você pensa o erro como um dado e você vai logo pensando em estratégia para mudar? Então, veja aí. Oferecer mais tempo de pensamento. Ajustar minha forma de feedback. Qual é o seu compromisso? Tá certo? Escreva, tá? Ou mentalize, se você... Depois eu peço que quem puder abrir o microfone e quiser compartilhar, será muito importante seu exemplo para todos nós que estamos aqui. Tem alguém que gostaria já de compartilhar? Ou pode colocar no chat, viu, gente? Se você se sentir mais confortável. Que ação você acha hoje que você pode adotar? Compromisso, né? Prático. Entendendo que é importante você adotar práticas de mentalidade de crescimento. Pode participar, muito bem, Juliana. Professora, eu acredito que ajustar a minha forma de feedback e oferecer também uma segurança, porque esse medo de errar é como se o erro fragilizasse, né, a situação. Então, transformar essa visão.
Ok, muito bem, Juliana. Muito obrigada, viu? Agora, quem é o próximo que gostaria de compartilhar? Vamos lá? Meu nome é Kaline. Levar o aluno a compreender que o erro é apenas um caminho para se chegar ao acerto. Existem vários caminhos e ele pode ir descobrindo ao longo do trajeto como chegar ao caminho certo. E aí cabe ao professor ter esse acolhimento quando perceber esse medo, essa angústia, porque tem coisas por trás desse medo. Talvez experiências anteriores não exitosas, coisas desse tipo. Mas o erro faz parte do acerto, ele é o caminho percorrido para se chegar a uma determinada situação. E que ele pode errar e acertar e reconduzir, se reorganizar nesse caminho. O erro não é apenas uma falha. Dá essa coragem para ele, vamos dizer, né? Essa força, até ele se descobrir capaz de que ele pode errar sim nesse processo, mas que o fim mesmo, o objetivo é o acerto, mas que nesse percurso ele pode errar várias vezes, reconstruir as suas rotas até se chegar ao acerto. Ok, muito obrigada pela sua contribuição, viu? Quem mais? Tem alguém mais que gostaria? Eu, Adriana. Muito bem. Eu levantei a mãozinha já aqui, Você tá me ouvindo? Estou. Estão me ouvindo? Bom dia a todas e todos os colegas presentes. Às vezes a gente escuta o professor falar assim, mas a minha turma tem 4, 5, 6 que quer, o resto estão nem aí. A gente fala, não sei o quê, não sei o quê. Eu prefiro dar silêncio e ver mesmo que eles erraram, não sei o quê. Então, assim, é uma questão de visão e de crença limitante, como você falou. Algumas pessoas, infelizmente, têm essa crença limitante de que o papel deles é só chegar lá e jogar a aula. Isso o aluno aprendeu bem, se não, tudo bem também. Então, assim, eu acredito que uma turma com 35 alunos, a gente tem hoje muita dificuldade na escola, porque temos os alunos PCDs, né, com laudo, outros sem laudo, enfim. Mas, diante disso, não podemos cruzar os braços, né? E aí, diante dessa estratégia, dessas questões que você está colocando aí, a partir de uma visão psicológica, né, de uma visão de não ter crença limitante, de acesso de um lugar onde a pessoa possa errar e não ter medo. Então, a criança, ela é espontânea, ela diz que não consegue, que não está aprendendo, mas cabe ao professor redirecionar, mudar a sua rota, né? Então, se esse planejamento, essa aula não conseguir alcançar os meus alunos, claro que nem sempre se consegue alcançar todos ao mesmo tempo, porque cada um tem seu tempo e tem seu jeito de aprender, como já foi dito aqui, e isso é verdade, a gente sabe disso. Mas, assim, redirecionar sempre, mudar a estratégia sempre. O plano, ele é flexível, ele não é um plano engessado, né? O planejamento, ele não é engessado, ele é flexível. Então, se muda uma aula de uma hora para outra, eu lembro que uma vez eu mudei minha aula, eu estava com um plano de aula, e eu tinha 2 alunos que eles vinham de carroça, não sei se eu posso falar isso assim rapidinho, para não estar muito tempo. Eles vinham de carroça para a escola, e de repente eu percebi que eles estavam faltando, aí eu fui para saber por que eles estavam faltando. E aí eu descobri que eles estavam com vergonha de vir para a escola, porque os coleguinhas estavam mangando dele, porque eles vinham de carroça, outros vinham de bicicleta, uns vinham a pé, uns vinham de ônibus, mas eles eram o único que vinham de carroça. Eles moravam um pouco meio afastado da zona urbana, né, e a carroça era o transporte que eles tinham. E aí, quando eu soube disso, nesse dia os meninos estavam presentes na escola, e aí quando eu soube desse movimento que estava acontecendo com eles, eu mudei a minha aula, assim, ó, e fui falar sobre os meios de transporte. E fui dizer que a carroça é um meio de transporte, tanto quanto a bicicleta, o carro, o ônibus, entendeu? Então, assim, ele não é engessado. Não é porque eu planejei isso que eu tenho que falar isso. De repente, surge a necessidade e eu posso mudar a minha aula, assim, num piscar de olhos
E eu fiz essa aula assim, que não estava planejada, porque eu sentia a dor deles, entendeu? E eram meninos excelentes, eram 2 irmãos, eram excelentes, os meninos que participavam direitinho, e de repente eu senti a ausência deles. Estava com vergonha de vir, porque eu vinha de carroça. Aí, a partir daí, os meninos entenderam que a carroça, ela é um transporte importante, tanto quanto o outro qualquer. E parou o bullying, parou de falar, os meninos voltaram a frequentar, ficaram comigo 2 anos, 4º e 5º ano, e foram aprovados para o 6º ano, com notas lá em cima. Então, assim, isso foi na Zona Norte, viu, gente? Logo na minha primeira escola, quando eu entrei, no ano 2000. Há um tempinho já para trás. Mas, assim, isso é todos os dias, isso é uma constância. Então, às vezes, o professor, ele está meio que aqui acomodado a seguir aquele que ele planejou, não quer mudar, e tal. Enfim, não são todos, né? Assim, a gente sabe que, vez ou outra, tem alguns que fazem isso. Mas eu acredito que mudar o seu planejamento faz parte do dia a dia, porque depende do que vai surgir na sala de aula. A gente não sabe, todo dia é uma surpresa, todo dia na escola não é o mesmo dia. Cada dia é uma história nova, são coisas novas, é movimento novo, tudo é novo na escola, cada dia que passa, entendeu? A gente Muito pensa obrigada. uma coisa e diz, hoje vou chegar, vou fazer isso. Mas quando você chega, aí você não faz isso que você pensou, você faz outro isso, porque surgiu outra necessidade, e assim você vai. É uma infinitude de coisas, é isso. Muito obrigada, viu, pelo seu relato, foi maravilhoso, viu? Muitíssimo obrigada. Exemplificou, né, uma atitude de mentalidade mesmo, de crescimento, nessa situação que você viveu. Aqui, gente, tem mais alguém que gostaria de participar? Sim. Sim, Ana Patrícia. Isso. Eu estava vendo que, como a gente já falou, né, que nem todos aprendem do mesmo jeito, mas todos aprendem, podem aprender, né? E quando a gente cria um espaço onde o erro ele é permitido, o medo, eu acho que ele diminui. Eles adquirem mais confiança, né? Eles em você diz que o erro não é punido. A gente vai junto tentar acertar, né? O aluno e a professora. E aí eu acho que dessa forma a aprendizagem ela acontece. Até porque ele é um norteador, o erro, para o planejamento da gente. Né? Ele vai mostrar para a gente o que precisa ser ajustado, onde a gente precisa dar um passo atrás ou 2, né? Para poder evoluir juntos, ou um com um passo a mais, outro com um passo a menos. E o compromisso é garantir esses momentos de tentativa com eles, né? Onde errar faz parte do aprender. Obrigada, viu, Ana Patrícia, pela contribuição. Gente, aqui nessa fase avançamos mais um selo, hein? O selo da prática consistente, certo? Parabéns a todos, viu? Porque estamos aqui na jornada juntos. Vamos para os benefícios, pensar sobre os benefícios da mentalidade de crescimento na cultura, tá? Qual é o benefício primeiro? A aprendizagem processual e contínua que a gente fala, né? Nos discursos, né? Então, a gente vai valorizar o processo, né? Os estudantes, vamos arriscar mais, vamos perguntar mais, vamos persistir mais diante das dificuldades. Esse é o grande benefício quando você adota a proposta de fortalecimento da sua mentalidade, porque todos nós, para uma mentalidade de crescimento, tá? O resultado vai ser deixar de ser pontual e passar a ser contínuo o resultado, né? Também quando a gente faz isso. Aí a linguagem que constrói possibilidades, certo? A gente vai ter cuidado e não rotular quando a gente adota a mentalidade de crescimento. A gente vai ter cuidado de não julgar. A gente vai dar mais orientações, a gente vai mais focar nos processos. O 3, segurança emocional e pertencimento, né? Então, assim,
A segurança emocional que a gente pode promover para os estudantes dentro da cultura é quando a gente encara o erro como tentativa. Aí a gente vai criar estratégias em que no âmbito cooperativo, para que todos se sintam seguros em errar, se ajudar e se desenvolver. E no individual, todas as tentativas serão válidas, tá? O 4, resiliência diante dos desafios, né? A gente não vai desistir, a gente vai continuar consistente com as estratégias, né? Lembrando que a neurociência diz, a constância leva ao resultado. E toda pessoa pode ter resultado quando ela é constante, tá? Quando ela faz esse exercício. O 5, fortalecimento do trabalho em equipe, né? Então, compartilhar estratégias, aprender com o outro, é muito importante. 6, foco no desenvolvimento, não na comparação. Então, assim, a gente vai olhar o desenvolvimento individual de cada um. Isso vai ser a prioridade. O 7, coerência entre discurso e prática. O que a gente diz, a gente faz, né? Aí a cultura de aprendizagem ao longo da vida. Então, o aprendizado, os adultos vão entender, os estudantes vão entender dentro dessa cultura que a gente sempre pode aprender. A gente sempre pode melhorar a nossa inteligência, a gente sempre pode melhorar nossos talentos, nossas habilidades, nossas competências, com esforço, persistência, estratégia, foco, tá? Cultura de aprendizagem, ou protagonismo e autonomia, né? Então, a gente vai valorizar o protagonismo, né? Porque é até um direcionamento da BNCC, né? Que a gente, dentro da cultura escolar, que a gente valoriza o protagonismo, né? E a autonomia estudantil. O transformação real e não modismo. Então, vai ser sustentável a cultura dessa escola, se a gente inserir e nessa perspectiva do desenvolvimento da nossa mentalidade para ser uma mentalidade de crescimento. Agora, gente, vamos para a nossa vivência, selo da trilha viva, tá? Esta vivência, a gente já está chegando ao final da nossa jornada, tá certo? Eu vou ler para vocês, né, um pouquinho sobre essa proposta que a gente desenvolveu até agora e a gente vai fazer o fechamento através dessa vivência, tá bom? Ao longo desse encontro, né, nós percorremos uma trilha, tá? Não uma trilha perfeita, uma trilha real. Falamos de cultura, de mentalidade, de crenças, de práticas e, principalmente, de consciência. Cada vivência foi um passo, cada reflexão, um ajuste de rota, cada ser conquistado não foi um prêmio, mas um reconhecimento do caminho que fizemos juntos. E agora, ao final dessa trilha, a pergunta é: o que você aprendeu? O que você leva para a prática? Você percorreu a trilha, reconheceu práticas, nomeou crenças, ajustou lentes, refletiu sobre o erro, pensou novas possibilidades. Agora, você não sai com respostas prontas. Você sai com mais consciência, mais intencionalidade, daquilo até a consciência do que também você já fazia e não sabia que o nome era mentalidade de crescimento. Mais responsabilidade pedagógica. Convite. Peço para todos ficarem em silêncio por alguns segundos e diga em seus pensamentos, pense em tudo que você viveu até hoje, não do que foi falado, né, até agora, mas do que tocou a sua prática, certo?
Coloque a mão no coração, tá? Olhe para a câmera e pense, esse gesto representa o selo mais importante, que é o compromisso interno, certo? O compromisso de que eu percorri a trilha, agora a cultura continua comigo, certo? A trilha ela não termina aqui, ela continua no cotidiano, nas pequenas escolhas, na forma de falar, planejar e replanejar, certo? Agora queremos te ouvir, fazendo feedback. Depois de percorrer essa trilha, compartilhe com uma palavra ou pequena frase o que este percurso significou para você. Nós alcançamos o selo Trilha Viva no final da nossa trajetória, certo? Quem gostaria de compartilhar, por favor, lá no chat. Quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar o que essa trilha representou para você, tá? E quem quiser pode colocar lá no chat. Mas vocês podem ir falando. Quem começa? O que é esse mini curso, né? Através dessa trilha de mentalidade de crescimento, tocou a sua prática? Posso falar, Adriana? Pode sim, bem-vinda. Assim, tocou não só a minha prática pedagógica enquanto profissional, mas também pessoal. Eu fiz muita, como eu posso fazer, eu posso dizer, ligação do meu profissional com o pessoal, ou seja, familiar, família e escola. A mesma coisa também para o ambiente de família é válido. É um ambiente onde você não possa ter medo de falar, de errar. E na escola, principalmente, onde a gente vai lidar não só com um ou com dois, mas com 30, 35, cada uma cabecinha diferente, é uma família diferente, é um mundo diferente, é uma criação diferente, são crenças diferentes. Tem aquela criancinha que, pronto, o ano passado tinha numa sala que ele era pequeno, mas ele era, eu não estava na idade certa, no nível certo, porém ele tinha estatura, ele era baixinho. E aí, a turma estava chamando ele de anão. E de repente ele começou a faltar. Aí a professora me deu o nome dele, que estava faltando e tal. Eu fui, liguei para a mãe veio e tal, conversei com ele. Antes de falar com a mãe, falei com ele. E ele disse que não estava querendo vir para a escola porque estava chamando ele de anão, ele era pequeno, era o menor da turma e não estava se sentindo bem. Aí falei com a professora, ela disse, não, se tem escondido, eu não percebo isso, não sei o quê. Eu disse, então preste atenção, porque ele não está se sentindo bem, não está querendo vir para a escola, que eu estou chamando ele de anão, de pequeno, de pequenino. Aí disse que no intervalo ninguém brinca com ele. Eu percebi ele meio solto no intervalo. Aí eu fui na sala, fiz uma fala. Disse que ele era aluno tanto quanto os outros, que ninguém estava ali para prejudicar ninguém, e sim para ajudar um ao outro. Ele era coleguinha tanto quanto o outro. Enfim, fiz uma fala com a turma. E quando foi no outro dia que ele veio, a turma acolheu ele de forma mais, assim, diferente, de modo que ele não faltou mais, entendeu? Então, assim, esse olhar humanizado, essa trilha de hoje, ela completa aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, né? A questão da humanização. Eu gosto muito desse trabalho com os valores, e essa temática veio bem a contento nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Esse ano, um novo ano, tudo novo. Enfim, e aí eu acredito que o caminho é esse, que a trilha é essa mesmo. Aprender, reaprender, reorganizar, mudar, é isso. Eu acho que nas minhas palavras eu entendi assim. Não sei se eu contemplei o que é para ser. Muito obrigada, viu? A todos que já participaram do chat. Me diga uma coisa, o link já está no chat, porque ontem eu fui para o teatro e saí e não assinei.
Tá, Aí, de repente, eu corro o risco de não assinar aqui de novo. não se preocupe. Já foi colocado no chat, viu? E Tá qualquer coisa que fixado, viu? recebe. A Mais um, Linda tá mais um QR. fixada. Oi? A lista de presença de hoje está fixada lá no chat. É um QR Code, mas tem um link? Deixa eu Não, olhar aqui, dar uma olhada. aqui Você clica, é um link, vai direto para você assinar a Ah, lista de tá. presença de Tá hoje. bom, obrigada. Desculpe aí, tá, gente? É porque essas aqui na tecnologias tela, Nada. ainda estou aprendendo. Valeu, Imagina, a gente Adriana. está tudo no mesmo barco. aqui na Exato, tela. valeu. Ah, Oi? desculpem. Terminei já, gente. Já terminei, valeu. Tá certo. Obrigada. Eu agradeço, viu, pela sua participação, pela participação de todos aí que colocaram, né, na nuvem. Já foi formada a nuvem, né, de palavras, né, do que essa experiência, né, ressignificou aí para cada um, tá bom? Então, eu agradeço. Foi uma experiência significativa, esse mini curso, mentalidade, né, compartilho com a palavra, consciência, aprendizado, mudança, foi maravilhosa, metanoia, ressignificação, experiência. Eu agradeço, viu, a participação de vocês. Adriana, eu não estou conseguindo assinar. Eu clico lá no QR Code, mas não abre o link. Se você não conseguir, até você sair, depois eu entro em contato com você, para você, Tá, viu? tá certo. Eu vou ficar tentando aqui. Se eu não conseguir, eu falo com você. Tá. Obrigada. A lista está no chat, viu? Da frequência. Bem, tem alguém que quer falar ainda? Fazer algum feedback? Aqui a gente está encerrando, tá certo? Com essa nuvem de palavras, né? Do que vocês sentiram em relação a essa experiência dessa trilha que a gente trouxe hoje, dessa formação intitulada Mentalidade e Crescimento na Cultura Escolar. Eu quero fazer aqui meus agradecimentos, né, às mediadoras, né, que esteve junto comigo desde antes da gente estar aqui hoje, né, acompanhando, Mariana e Kelly, muito atenciosas, e me conduziram. Eu fui testada na minha mentalidade, gente, porque é um desafio eu trabalhar com telas. Eu sou muito sinestésica, trabalho muito com a mão na massa mesmo, né? Minhas formações têm muito formato de oficina, muita interação, e assim na tela eu me sinto bem desafiada. Eu tive a contribuição dessas duas profissionais, eu estou muito agradecida a cada um que esteve até aqui. Junto Desculpa aí, Adriana. Qual é a sala? Qual é a sua sala? É a 8, é? 28. 28, certo. Quero agradecer a cada um que ficou até aqui, né, nessa jornada comigo, que a gente possa caminhar cada vez mais nessa perspectiva de fomentar uma mentalidade de crescimento, porque eu acredito nessa teoria, ela cruza muito com minhas experiências profissionais, né, de tentativa, persistência, determinação, esforço. Então, eu acredito demais nisso. A autora, ela chega a dizer que uma pessoa esforçada, ela pode ter mais sucesso, inclusive, do que uma pessoa que tem um rótulo de inteligente, porque o esforço, ele é determinante, tá certo? Então, eu acredito muito nisso e espero que ela seja uma poderosa ferramenta na vida profissional de vocês, tá certo? Agora eu quero passar a palavra para as mediadoras, se elas quiserem fazer algum fechamento e fazer uma foto. Eu pedi para vocês abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Pode ser? Fico muito agradecida. Vamos fazer? Aí depois a menina faz uma fala e a gente vai encerrar. As mediadoras. Pode abrir, por favor, a câmera para a gente aparecer. Muita gente aí já me conhece. Fica muito lindo quando abre todo mundo, viu, gente? Eu acho. Fica lindo. Está sendo feita aqui a foto da gente. Muito obrigada, viu, pessoal,
por essa participação. E agora, só um minutinho, eu peço para vocês aguardar as mediadoras fazer um fechamento e eu desejo um restante de dia maravilhoso para cada um de vocês, viu? Que a gente possa se encontrar em breve. Passa mais uma foto. Adriana, em nome da Secretaria de Educação, a gente quer agradecer a sua participação. Foi um momento muito rico. Tenho certeza que acrescentou demais na nossa prática, né? Às vezes a gente está na correria do dia a dia, mas é sempre bom parar para refletir em relação a como é que está, né, o caminhar do ano, né? Às vezes a gente faz no automático, quando a gente tem esse momento para parar e respirar, a gente percebe o quanto a gente pode enriquecer a nossa prática. Muito obrigada pelas considerações. Foi uma manhã muito proveitosa, eu acredito que para todos nós. A gente vai encerrar a gravação agora. A gente quer agradecer demais a participação de todos. A sala estava lotada, muito bonita a sala, a participação. As dinâmicas, Adriana, foram excelentes, deu vida, né? Muito, muito sua cara. Né? Algumas pessoas comentaram no chat, parabenizaram pelo slide, que estava realmente muito rico, muito, eu posso dizer, muito próxima à realidade, fácil de entender. Então, realmente, foi excelente. Obrigada a vocês todos. Kelly, você quer dar uma palavrinha? A gente vai encerrar a nossa transmissão também e a gravação. Seu microfone, Kelly. Kelly, quer ter uma palavrinha? Obrigada. Gostaria de agradecer, né, novamente a presença de todos, agradecer a Adriana, né, em nome da SME, pela apresentação, Adriana, que foi brilhante, né? Tenho certeza que com a sua fala de hoje, muitos de nós ficamos muito inspirados. E como foi dito, né, é algo que não vai ser só utilizado em nossa prática profissional, mas é algo que a gente precisa incorporar, né, para o nosso dia a dia. E, gente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer que essa temática que a Adriana trouxe, ela vive na prática, essa mentalidade de crescimento. Eu disse isso a ela ontem. Então, tudo que ela falou aqui hoje é aquilo que ela realmente acredita e que ela realmente pratica, né, Adriana? Então, bom dia a todos, né? Desejo que o dia hoje seja abençoado, seja tranquilo para todos nós. Amém. Certo? Obrigada a todos. Kelly e Adriana, a gente fica por aqui, porque aí a gente vai encerrando a sala, caso alguém, porventura, não tenha saído ainda, aí a gente encerra. Certo. Tá concluída, né? Foi encerrada, Kelly? A gravação, gente, ficará no YouTube, viu? Isso. Tem um participante que perguntou, tá certo? Ok. Irei agora encerrar a gravação, certo? Da sala, vou pausar aqui.